Glória a Deus, povo de Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, ouvinte, você que está nos escutando aí pelo aplicativo e também aí pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta manhã. Filhas, santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Fazer maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Estamos aí com outro canal, né? O canal do YouTube, @PRGR Dias, o nosso canal oficial, para divulgar, então, o canal da Rádio Filial Gospel. Você vai ver aí, logo no título aí, vai ter o arroba Rádio Filial Gospel, e você depois escreva num papel aí, tá? E se inscreva, vá lá e se inscreva no nosso canal da Rádio Filial Gospel. Tem poucos inscritos naquele canal, então hoje voltei aqui com o canal PRGR Dias, que é o nosso canal oficial, tá? Nosso canal oficial aqui, o canal do Pastor Jerry. E para você nos dar uma força aí, eu vou até colocar aqui também no chat esse canal, eu estou divulgando aqui, pessoal. Então, precisamos de inscrito, porque é o novo canal, né, da rádio, então precisa-se de inscrito, tá? Canal da Rádio Filial Gospel, @Filial Gospel, né? Então, muito fácil aí de colocar no Google aí no YouTube. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui, tá? No chat aí para você. Depois você copia, né? E depois de terminar a programação, se inscreva no @Rádio Filial Gospel, tá bom? Depois de terminar a nossa programação, nos ajude. Deus abençoe você que está chegando de perto, de longe, né? Você está no programa Mensagem da Cruz. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, eis que eu estou no meio de vós. É isso aí, ouvinte, você que está ligado, videologado conosco, compartilhe a nossa programação, o nosso canal, deixe o seu like, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Dá essa força aí, se inscreva no canal da Restauração Online também, vai dando like lá, vai dando like aqui, vai nos ajudando. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas, sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Glória a Deus, mesmo. Glória a Deus. Deus abençoe você que está chegando conosco, evangelista Vladimir, né? Está conosco também, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ele que é da cidade de Cacequi, né? Aí ele e a irmã Silvia aí participando, né? E já, né? Muito obrigado, né? Já compartilhou nos status e compartilhou aí na sua comunicação. Valeu, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Também meu amigo Tiago Muniz, paz, senhor Pastor Jerry, estou na escuta da rádio, em Capão da Canoa, meu trabalho. Deus abençoe e tenha um bom dia. Um bom dia, Tiago Muniz, lá da cidade de Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul, está participando conosco. Muito obrigado, meu irmão, né, pela sua participação. Então, peço que compartilhe o canal do YouTube, pessoal. Compartilhe o nosso canal do YouTube. O Ovídio Gonzalez também está conosco. O Ovídio Gonzalez, muito obrigado por estar aí ao vivo conosco no programa Mensagem da Cruz. Às vezes dá um problema aqui no microfone, né? Eu pensei hoje eu vou começar um pouco mais sério aqui, essa nossa programação, um pouco mais, né? Falando um pouco, mas não tem, né, irmãos? Aí agora começou a dar uma chiadeira no microfone, não sei se vocês perceberam, mas logo arrumei, né? Dando aqui um suportezinho aqui
no microfone. É isso aí. Então compartilha aí a nossa programação. Daqui a pouco vamos ter a palavra de Deus, né? E ontem, né, estávamos pregando a palavra em nossa igreja sede da área Moriá. E meus irmãos, né, Deus me deu uma palavra sobre o sacrifício de Jesus. Isaías capítulo 53, que fala sobre o grande sacrifício de Jesus, né? E me veio ali, né, o quanto nós valorizamos esse sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Será que estamos dando o devido valor? Usei até uma frase ontem, né? Eu vou parar, eu vou desistir, né? Eu não vou mais na igreja, eu vou desistir, eu vou sair da igreja. Mas quando nós começamos a pensar no sacrifício, porque a igreja é a instituição de Jesus, foi criada por Jesus. Quando nós pensamos em desistir, né, nós não olhamos para o grande sacrifício que ele fez pelas nossas vidas, para nos ver na igreja, para nos ver na comunhão, para andarmos com ele. Claro que não seria o mar de rosas, né? Não é um mar de rosas você ser crente, você servir a Cristo, nunca foi um mar de rosas. Mas estamos num lugar diferente, numa posição diferente, aonde temos aí a presença de Deus. Temos aí a palavra de Deus que nos consola todos os dias. Quando abrimos a Bíblia, podemos ver o consolo, o amor, né? A graça. E aquela graça imerecida, nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos, né, esse sacrifício tão doloroso, aplicado ali na cruz do Calvário. Não merecíamos que o Verbo descesse à terra para ser humilhado pela sua própria criatura. Então veja bem, meus irmãos, né? Temos luta, temos batalha, mas não podemos desistir, né? Não podemos desistir da palavra de Deus, porque Ele não desistiu de nós, tá? Ele não desistiu de nós. Muito pelo contrário, né? Ele lutou por nós até a morte. E a palavra de Deus vai dizer morte de cruz. Daqui a pouco eu vou ler a palavra aqui e vai falar em morte de cruz. Então, quando olhamos para os nossos problemas, muitas vezes não conseguimos enxergar ou ver alguma solução, por exemplo, né? Então, as pessoas, nós, quando temos problemas, às vezes não enxergamos a solução. Mas jamais podemos esquecer que Ele pagou um alto preço para nos ganhar, para nos comprar com o seu sangue e para que não viéssemos a desistir no meio da caminhada. Porque a salvação, ela não vem como um passe de mágica, mas a palavra de Deus, ela vai dizer que a salvação é para aqueles que perseverarem até o fim. Agora, ele não nos largou sozinho, ele disse, olha, eu vou, mas virá um outro consolador. Esse vos será o auxiliador, o vosso ajudador. Coisa tremenda, meus irmãos, que nós não estamos só. Ainda que você imagine estar só, ainda que você pense que ninguém se importa contigo, Deus se importa. Então, meus irmãos, daqui a pouco vamos começar aqui na palavra de Deus. Eu vou estar lendo aí Isaías capítulo 53.
e peço então que compartilhe, tá, o nosso canal. Vai compartilhando aí o nosso canal neste dia aí, tá? Vai compartilhando aí o canal também da Restauração Online, né? O canal PRGR Dias. Compartilhe aí nos seus grupos, da família, com seus amigos aí, e nos ajude, né? Nos ajude aí a divulgar aí a palavra de Deus, tá bom? Vamos ver aí, não entrou ninguém aqui no chat. O que deu um problema aqui no chat, será? Mas tá tranquilo aqui, realmente não tá funcionando, meus irmãos. O chat aqui, vou ver aqui se é eu que tô falando. Aqui no computador agora eu olhei, né, as mensagens aqui pelo... O que deu aqui, né? Chat desconectado, aguarde enquanto tentamos reconectar. Não é possível conectar o chat, tente mais tarde. Aqui no computador não tá. Vou botar uma meta aqui, ligeirinho ele conecta, né? Vamos ver aqui. Então, perdi aqui o chat no meu computador, né? Vamos ver aqui, tá? Realmente ele não está funcionando aqui o chat. Então, vou partir aqui para o nosso... Não está funcionando no computador, tá? Eu vou ver aqui no celular, tá bom? Então, vamos para a palavra de Deus daqui a pouco. O evangelista Vladimir também já está aqui conosco nesta manhã. Bom dia na paz do Senhor, pastor Gerry, né, na escuta aqui em Cacequi. Dei o meu like, muito obrigado, meu irmão. O Ismael Mourinha, nosso membro aqui também, paz do Senhor, pastor. Gerry, estou acompanhando a live. Amém. Ismael, dê o seu like aí. Também a irmã Julie, paz do Senhor, pastor Gerry. Também a irmã Lenir dos Santos, né? Sede Santa Rosa, Deus abençoe, irmã Lenir. Deus abençoe a sua família em Santa Rosa. A irmã Marinês Borba, paz do Senhor Jesus, pastor Gerry, sou a irmã Marinês de Taquara, né? Peço oração por Rafael, está no exército, não conseguir ir na igreja lá, ele não consegue ir lá na igreja, né? Lá tem dias difíceis. Olha, o Rafael já está no exército, olha só o tamanho que está o Rafael, né? É isso aí, né, minha irmã? Deus abençoe, né? Era uma criança o Rafael, quando eu pastorei lá a cidade de Taquara, e olha só, já está no exército. Minha irmã me diz qual é a cidade que ele está, né? Qual é a cidade que ele está? Em Santa Maria, por exemplo, tivemos aí um irmão que, né, o ano passado estava no exército e congregou lá em Santa Maria, tá? Ele participava dos cultos da igreja. Irmã Marinês, passa para nós a cidade e a gente indica aí a nossa igreja aí nesta cidade a qual ele está servindo, né? Temos a igreja em maioria da cidade do Rio Grande do Sul. Vamos lá então. Então aqui não funcionou o chat no computador, mas olhei aqui no meu celular, funcionou. Mas vamos lá então na restauração online, a irmã Nilce, peço oração, porque uma casa de aluguel do lado da minha casa veio, não sei se eu posso falar aqui macumbeiro, né? Não sei se isso aí dá processo ou não, mas eu creio que Jesus vai tirar eles dali. Irmã, a irmã é de Guaíba, tá bom. Olha, irmã, o que nós temos que orar não é para tirar, é para converter, né? E faça uma campanha de oração, irmã, para converter esse povo aí, para Jesus tocar neles, para Jesus alcançar eles, tá bom? Faz aí uma campanha de oração, não para que saiam, né? Mas para que Jesus venha converter e, quem sabe, a irmã mesmo pregar para eles, tá? É uma boa oportunidade, tá bom?
É isso aí, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Irmão Anderson Eisberg, ele me falou o sobrenome dele lá na convenção. Eu não consigo pronunciar, né? É meio difícil aqui. A paz do Senhor, pastor Gé, na escuta do programa aqui no trabalho. Muito obrigado, irmão Anderson. Irmão Anderson que tirou a escala de oração para mim ontem, né? Nesta madrugada, era ele que estava na rádio aí orando. Irmã Neuza, bom dia com Jesus, irmã Neuza. Diácono Vilmar Blas também, paz, Senhor, estou na escuta, Deus abençoe, meu querido irmão, que Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe, irmã Neuza, muito obrigado por estar conosco, né, por estar conosco aí. Vamos lá então, meus irmãos, vamos ver se a irmã Marinês coloca aí, né, é isso aí, a irmã Nilce, né, a irmã Nilce então coloca aqui um glória a Deus, né, um glórias aqui, né? Amém, glórias. É porque há momentos que não podemos pedir para Deus afastar, mas para Deus converter, né? Para Deus mudar. E quem sabe eles estão aí não para atormentar, mas num propósito do próprio Deus de alcançar essas vidas, né? Às vezes a gente não entende, acha que é somente é somente um transtorno, mas muitas vezes, né, Deus coloca, para que viemos a levar a palavra, para que viemos a orar, pelo menos, né, a orar, para que Deus faça uma grande obra, tá? Então, Deus pode estar escolhendo eles ali, e quer fazer uma grande obra na vida deles. Sempre é uma oportunidade para o crente, né, para ganhar uma alma para Cristo, tá bom? Nem tudo é transtorno, mas às vezes o próprio Deus ele faz estas coisas aí. É isso aí, meus irmãos. Então, irmão Gelson, meu amigo diácono Gelson, lá de Espumoso também está conosco aí. Muito obrigado, meu irmão. Deixe o seu like, né? Você que está aí no grupo da rádio, vai lá para o canal do YouTube, tá? Vai para o canal do YouTube ali, deixa o seu like ali, meus irmãos. É muito importante para nós, tá bom? Então tá aí, eu já coloquei aí o link, né, do canal do YouTube. Vá lá no canal do YouTube, deixa o seu like aí, faça algum comentário, né? Faça um comentário aí também, vai nos impulsionar aí, tá bom? Então faça o seu comentário neste dia. Vamos lá então, né? É isso aí. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo. Só fiquei sem o chat aqui, mas pode mandar sua mensagem que eu olho aqui no celular. Aqui também está enviando mensagem, pastor, tem igreja lá, nós já fomos lá, só os horários, né? Não fecha, mas o pastor já passou o contato para eles. Amém? Mas sempre tem um horário, irmã, sempre tem um horário que vai dar para, né, uma folguinha que vai dar para ir na igreja, tá? Tivemos outros irmãos que serviram ao exército aí sempre, né, em algum, né, horário. Claro que vai ter aquele tempo, vai ter um tempo ali, né, meus irmãos, de, vamos dizer assim, tem o tempo do campo, né, então tem tempos ali que eles realmente não conseguem sair, mas que ele vai ter um tempinho, ele vai ter um tempo lá para visitar a igreja ou congregar, né? Melhor, Rafael já, não sei se o Rafael se batizou ou não, mas, né, veja bem, né? Conheci, era uma criança ainda, o Rafael, já servindo no exército. Ficou muito faceiro, muito contente que ele está bem, vocês estão bem. Irmã Celi, paz do Senhor Jesus, pastor Jerry, estou na escuta também aqui, em triunfo, estou com a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, né? O senhor pode repetir o versículo? Estou acompanhando a leitura, Deus abençoe. É o capítulo 53, versículo 1, tá? Primeiro versículo da Bíblia aí. Eu vou pedir para os nossos irmãos aí compartilhar, então, compartilhe com mais alguém, né, meus irmãos? Compartilhe com mais alguém aí e nos ajude aí, porque para nós é muito importante, tá? É muito importante que você nos ajude compartilhando aí, né? Compartilhando a nossa live, tá? O programa Mensagem da Cruz, tá bom? Não esqueça de anotar aí, anote num papel,
Rádio Filial 1 Gospel. Depois de terminar o programa, vai lá e se inscreva no nosso canal, né, que tem poucos inscritos, tá? Então, por isso que eu estou no canal PRGR Dias, né? Esse canal eu tenho mais inscrito aqui para divulgar. Até eu vou botar a próxima vez eu vou botar uma tarjinha, divulgar o nosso outro canal, que é o Rádio Filial 1 Gospel, tá? Mas anota aí, anota aí para depois você, quando terminar a programação, você poder se inscrever, né? Mas é isso aí, meus irmãos, tá? Vamos para a palavra de Deus aqui, então, que o tempo já vai passando e daqui a pouco temos o programa Jesus é o Caminho, né, com a Maristel Dias, tá? Vai estar aí com o programa Jesus é o Caminho, cantando ao vivo, ela canta ao vivo, né? Eu não canto. Mas é sempre bom. Vamos tomar uma água aqui. É isso aí. Então vamos começar. E você já achou, né? É Isaías 53, capítulo 53, o versículo 1. Eu vou ver se consigo aqui. Vamos ver aqui. Por que não deu? Então vamos lá. Vamos tentar aqui, então, compartilhar convosco, que nós vamos ler aqui para quem tem a Bíblia. Isaías 53, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então tá aí, né? Palavra de Deus, capítulo 53, né, do livro de Isaías. Fizemos leitura até o versículo 7, né? Então veja bem, 20 nesta manhã, nesse dia, você que está participando conosco, o grande sofrimento, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo teve aqui nessa mensagem profética, né, de Isaías. Ele vai detalhando, né, como seria o nosso Salvador, o que ele passaria, na verdade, e o que ele já passou, né? Então a Bíblia diz que não havia nada nele para que desejássemos, não havia formosura nenhuma, né? E ele era o mais desprezado dos homens.
Nós sabemos que quando Jesus, né, ele foi preso, ele foi torturado, né? Jesus foi torturado bruscamente, cuspiram no rosto dele, bateram nele de paulada, davam tapa no rosto. Então, além do físico, né, da tortura física que Jesus sofreu, ele sofreu também a humilhação. A palavra de Deus vai nos mostrar ali o quanto Jesus foi humilhado, ponto até de ficar nu na frente dos soldados, e o quanto ele sofreu até mesmo carregando a sua própria cruz. Então, alguns historiadores dizem que esta cruz ela poderia pesar em torno de 150 quilos, e vai ter uma passagem que vai dizer que Jesus, né, em algum momento da trajetória até o Gólgota, ele, né, parou, não conseguiu mais carregar a cruz. Tanto foi constrangido aí um sirineu para que carregasse essa cruz, né, para que ajudasse Jesus, né, a chegar com esta cruz até o Gólgota. E veja bem, mas por que que ele passou por isso, por tanto constrangimento, sendo ele inocente, sendo ele que não tinha pecado? Nós vamos ver que no tribunal, né, que decidiu ali pela sua condenação, Pilatos não queria a condenação de Jesus. Não, Pilatos não queria a condenação. Tanto é que Pilatos a todo momento procurava ouvir de Jesus qualquer palavra que pudesse inocentá-lo. A simples palavra, né, eu não fiz, eu não sou um criminoso, poderia inocentar Jesus. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que ele não abriu a boca, né? Essa mensagem profética de Isaías vai dizer, então, como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele não quis se justificar, né? Ele não se justificou em momento nenhum perante Pilatos. Pilatos teria que escolher na época da Páscoa, eram 4 pessoas que seriam crucificadas. Então ele poderia liberar um, né? Porque era o dia da Páscoa, ele poderia liberar um. E aí Pilatos, ele escolhe quem? O pior criminoso, né? Chamado Barrabás, que era um homicida. Então ele procura pegar ali o pior criminoso para apresentar ao público. Quem deveria ser solto, Barrabás ou Jesus? Quem sabe ali Pilatos, olha, se eu colocar aí o Barrabás, com certeza eles vão liberar Jesus. Esse homem é homicida, né? Esse homem aprontou na cidade. Então ele apresenta, né, entre os 3 criminosos que tinha, porque Jesus não era criminoso, entre os 3 que tinha ali junto com Jesus, ele apresenta o piorzinho, para que a multidão, né, viesse a escolher um. E ele diz, né, quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? Veja bem. E aí eles pedem o Barrabás, o homicida, para que Barrabás seja solto. E Jesus, crucifica-o, crucifica-o. E veja bem que não foram os romanos que crucificaram Jesus. Quem levou Jesus para a cruz foi o seu próprio povo judeu. Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, né, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para o seu povo e o seu povo era o povo judeu. Mas o seu povo não o recebeu. Mas todo aquele que o recebeu teve o poder de ser feito filho de Deus, a palavra de Deus vai dizer. Então, veja bem que estava tudo nas mãos dos judeus. A libertação de Jesus ali dependia do seu povo. Dependia de que o povo viesse a dizer, olha, este homem é um homem justo. Este homem não fez nada de errado. E, na verdade, Jesus não fez a não ser dar vista para o cego, levantar o paralítico, ressuscitar a mortos, né?
Foi isso que Jesus fez. Né? O mal que ele fez foi o bem. E por que ele foi preso? Jesus foi preso pela inveja daquilo que ele fazia. A inveja dos escribas, a inveja dos fariseus. Ele foi justamente preso por causa da inveja. A inveja do ser humano que levou Jesus à cruz do Calvário. Então, antes de chegar na cruz do Calvário, Jesus, ele sofreu torturas, ele foi torturado, né? Ele sofreu coisas horríveis até chegar ao ponto de ser crucificado ali na cruz do Calvário. Quando Jesus é crucificado, então, né, algo no mundo está para acontecer na sua morte, e quando ele ressuscita, porque ele morre na Páscoa, né? E a sua morte, ela é a libertação do seu povo. Porque a Páscoa, no Antigo Testamento, não era chocolate. Não era ovinho e coelho nem tem ovinho, né? E veja bem, essas coisas de Natal e de Papai Noel, umas coisas bem fantasiosas, e como, né, a Páscoa, o coelhinho da Páscoa, por exemplo, ovinho, ovo de... Não existe ovo de coelho. Mas as pessoas acreditam, ou as pessoas transferem isto. A Páscoa, na verdade, ela significou a libertação do povo de Deus. Foi o dia da libertação do povo de Deus. Então, assim como foi oferecido um cordeiro, agora foi oferecido o cordeiro e foi oferecido o sangue. O sangue estava nos umbrais das portas, né? Dos marcos das portas do povo dele. Agora é o sangue de Jesus, não do cordeiro mais, mas o sangue do cordeiro que é Jesus. Então, quando Jesus é crucificado, ele morre, ele ressuscita. Para quê? Para justificar o pecador que não tinha justificativa. Porque ele pagou o alto preço com o seu sangue, com o seu sofrimento, porque ele é conhecido como servo sofredor. E ele pagou um alto preço para que nós recebêssemos uma graça imerecida. Nós recebemos um perdão, irmãos, que não era merecido. Nós não fizemos nada para merecer o perdão de Deus, mas nós o recebemos perante o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pelo meu e o teu pecado. E ele, que não era transgressor, levou todas as nossas transgressões. Veja bem, a palavra de Deus diz, né, que ele levou todas as nossas transgressões verdadeiramente no versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Veja bem, então ele não tinha transgressão. Ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que ninguém matou ele. Ele diz que ele mesmo entregou a sua própria vida. Ele diz, né, que ele mesmo daria a sua própria vida, né? E ele se doou a sua vida para que eu e você venhamos a compreender que nós não estamos só nesta terra. Que alguém morreu pelos meus e os teus pecados. E a Bíblia vai falar que dos teus pecados Deus não se lembra mais, lançando no mar de esquecimento. E então, meus irmãos, qual é o valor que nós damos para isto? Para este tão, para esse
esse sacrifício tão grande feito pelo Filho de Deus. E há pessoas que dizem, este vai ser meu último culto, né? Eu não vou mais na igreja. Eu vou parar. Claro, há momentos de fraqueza, há momentos de sofrimento, há momentos de luta, que a pessoa ela pode até mesmo falar isso. Mas nós temos que lembrar, então, que alguém, né, morreu na cruz do Calvário, que alguém se sacrificou justamente para você, para que eu não venha desistir. Então, ele morreu, né, ele se sacrificou, e ao terceiro dia ele ressuscitou para quê? Para que eu e você não viéssemos a desistir no dia da batalha, no dia da luta. Porque maior luta passou o nosso Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Maior sofrimento passou ele ainda para que eu e você estivéssemos aqui em pé na presença dele. Então não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Tire esse pensamento, quem sabe, de eu vou parar, eu vou desistir. Porque quem quer que você pare é o inimigo da sua alma, da minha alma. Mas veja bem, se você olhar para esse sacrifício e valorizar o que Jesus fez, a Bíblia diz que ele morreu pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? E o que nos traz a paz foi o seu sofrimento. O que nos traz a paz hoje foi o seu sofrimento. E a Bíblia diz pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, né? Pelos seus machucados, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quanta gente veio com depressão, se converteu com depressão. Quantas pessoas queriam tirar a sua própria vida quando se converteram. Aleluia, né? E Jesus deu nova vida. Mas no decorrer do tempo de igreja, no tempo da pessoa caminhar na presença de Deus, vem as guerras, vem as batalhas, claro. E há muitos que, né, no meio desta batalha, pensam, olha, eu vou desistir, né, eu vou parar um pouco. Eu tenho um amigo meu, o evangelista Pedro lá do Riozinho, né, o irmão Pedro lá do Riozinho, esposo da irmã Béria. E um dia, quando eu fui pastor dele, ele estava me contando, pastor Jeg, um dia eu disse assim, eu vou parar só um pouquinho, eu vou descansar só um pouquinho. E quando ele olhou para trás, já fazia 10 anos que ele estava desviado. Então esse pouquinho que ele parou, levou 10 anos para ele poder retornar para a igreja. Ele serve a Deus, o evangelista Pedro, né? Lá do Riozinho, né? Esposa da irmã Béria. Então ele me contou e aquilo ali me impactou, irmãos, o que ele me falou. Ele disse, pastor, eu pensei em parar um dia, eu vou parar essa semana, eu vou descansar um pouquinho. E quando ele olhou para trás, já havia se passado 10 anos longe da presença de Deus, longe do caminho, longe da obra de Deus. Hoje ele faz a obra de Deus. Mas ele disse que ele perdeu 10 anos da sua vida. Então veja bem, quem sabe tem pessoas que vão ver esse vídeo e estão pensando em desistir, né? Estão entristecidos, quem sabe estão pensando, né, em voltar atrás, para trás, né? Para trás. Mas o que eu digo neste dia, nesta manhã? Não desista, porque ele não desistiu de você. No capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem o grande, né, o grande amor de Deus para com
a nossa vida. A Bíblia vai dizer, então, que Abraão, né, ele chegou a levar o seu filho, né, até Moriá, para quê? Para um sacrifício, né, para que algo que Deus estava pedindo, mas Deus não permitiu o sacrifício do seu filho. Não permitiu. Mas ele deu o seu próprio filho, Deus deu o seu próprio filho para ser sacrificado. Aquela passagem de Abraão iria mostrar o quê? Que futuramente Deus ia oferecer o melhor sacrifício. Ele ofereceu o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, diz a palavra de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitas pessoas não enxergam esse sacrifício, né? Ainda não tiveram a revelação desse sacrifício que Jesus fez, o Filho de Deus, né? Para que os seus pecados sejam perdoados e para que tenham uma nova vida em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado do YouTube, do outro lado aí do aplicativo da rádio, que quem sabe esteja pensando, olha, eu vou ter que desistir, eu vou ter que parar um pouquinho, né? Não pare, não pare. Deus não quer que você pare. Deus quer que você continue, porque ele diz na sua palavra, capítulo 11 de Mateus, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Veja bem, então Jesus, além de ser sacrificado, ele ressuscitou o terceiro dia, a Bíblia diz que está à destra de Deus Pai, ele continua dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu não sei o que você está passando esse dia, mas certo é que Deus já sabe. Meus irmãos, está difícil com Deus, imagina sem Deus. Tem um amigo meu, o Onofre Rafael, que ele diz, ele tem um canal, ele não diz, ele tem um canal. Sem Deus, a Deus. Glória a Deus. Então, então a Bíblia diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, veja bem o que Jesus fez por nós. Então, a mensagem é não desista porque alguém sofreu para você ter vida. Alguém sofreu para você ter vitória. Alguém sofreu para que os seus pecados fossem perdoados. Alguém sofreu para que você venha ter a vida eterna com Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, Você que está cansado, Jesus disse, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lembre que quem deu a vida por você foi Jesus. E meus irmãos, as pessoas às vezes olham para outras pessoas. Nós devemos olhar somente para Jesus, Porque foi Ele quem deu a vida por nós. Somente Ele pode salvar. E a Bíblia diz que nenhum outro homem pode salvar além de Jesus, o sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Vamos estar orando nesta manhã, daqui a pouco o programa Jesus é o Caminho está no ar. Deus abençoe então, Deus abençoe a Maclair Brito, Deus abençoe Maneuza, está dando glória a Deus, a irmã Ana Maria Moreira,
e por Ironilda, né? Está com Alzheimer. E oração por mim, Ana Moreira, né? Causa na Justiça. Eu sou da área Granja Vargas. Deus abençoe o povo da área Granja Vargas, né? E da Granja Vargas. Já estive pregando aí na Granja Vargas alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás, estive aí, né, ministrando a palavra de Deus na Granja Vargas, né? No tempo do pastor José. Vamos lá, então. Deus abençoe a todos que estão conosco, a irmã Elza Lapinski também. Paz, Senhor, pastor Jé, que Deus te abençoe sempre, sua família, né? Hoje cancelei meu outro compromisso para ficar na escuta, tudo para glorificar a Deus. Amém. Deus abençoe, né? Ela cancelou um compromisso aqui, e eu não tinha visto a mensagem dela, tá uma das primeiras aqui, fui ver agora. Amém, que Deus abençoe a nossa irmã, tá? Nunca desista, irmã Elza, nunca desista, né? Porque foi Ele quem deu a sua vida por ti e por mim. Deus abençoe, então, né, os nossos irmãos. Eu não tinha visto aqui a mensagem dela antes, ela foi uma das primeiras. Vamos ver aqui. Não consegui. Vamos ver a irmã Celi, eu acho que eu já li também, né? Irmã Celi. Irmã Cassiane Moraes, né? Paz, Senhor, pastor Gerry. Peço oração por meus irmãos e irmãs que estão afastados, né, dos caminhos do Senhor. Vamos orar, irmã Cassiane, né, pelos seus irmãos e irmãs que estão afastados dos caminhos de Deus, né? É isso aí, né? Muito obrigado a todos. Vanoir Duarte, bom dia, paz, Senhor. Jesus é nosso Salvador. Amém. Verdade. Jesus é o nosso Salvador. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele, né? Então, é isso aí, irmãos. É Ele quem nos salvou, né? Foi Ele quem ofereceu o sacrifício para que obtivéssemos o perdão de Deus. Né? Nós que estávamos condenados, né? Recebemos aí, então, o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo através do seu sacrifício, tá? Do seu sacrifício na cruz do Calvário. Vamos ler aqui alguma mensagem de alguém que deve de estar aqui na nossa programação. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui quem é que está. Vamos lá, então, lá para o Telegram, tá? Lá para o Telegram. E já vamos fazer a oração, tá, irmãos? Vamos para a oração agora, tá bom? Vamos orar agora. Vamos só conferir aqui nos nossos grupos se tem mais alguma mensagem aí nesta manhã. Daqui a pouco, Jesus é o caminho com a Maristel Dias. Hoje está complicado aqui para abrir o Telegram. Tá demoradinho, né? Não está abrindo. Foi. Irmã Cleusa, né? Bom dia, paz, Senhor, estou na escuta. Irmão, ore por mim e pelos meus filhos André e Christian, pela minha família. Cleusa de Cachoeirinha. Vamos orar, irmã Cleusa. Vamos orar aí pela senhora e a sua família aí de Cachoeirinha, tá bom? Né? Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Valne também, lá da Restinga, em Porto Alegre, tá? Deus abençoe a sua vida. Ela está conosco também nesta manhã. Muita gente conosco aí, muito obrigado pela vossa participação. Ela diz aqui, Deus abençoe a todos, nós estamos na escuta, pastor. Muito obrigado, irmã Valne, lá, né, lá do bairro Restinga, né, área Berceba, em Porto Alegre. Deus abençoe a todos aí da Restinga, tá? Deus abençoe o povo de Deus aí da Restinga, em Porto Alegre. Muito obrigado por vocês estar conosco, né? A Vanice também, videologada de Porto Alegre. Deus abençoe a Vanice, né? Videologada aí em Porto Alegre. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado aí por estar conosco. Vocês que estão aí em Porto Alegre, meus irmãos, muito obrigado aí, né?
por estar aí conosco na Rádio Restauração Online, aí no canal do YouTube também, tá? Deixa o seu like aí, deixa o seu like, é muito importante, tá? No canal do YouTube aí, para nos ajudar, né? Tá aí, né? Já li as mensagens aqui. Muito obrigado pela participação de todos, né? Que o Senhor venha recompensar a todos. Daqui a pouco, 10 horas, Jesus é o caminho, com a Maristel Dias, tá bom? Deixa o seu like aí, compartilha este vídeo, né? Compartilha este vídeo aí com mais alguém aí, amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, eu quero te louvar, te agradecer por este sacrifício a qual o Senhor Jesus fez pela nossa vida. Ó Deus, nós não teríamos como pagar a nossa dívida do pecado, mas o teu Filho derramando seu sangue na cruz do Calvário, Senhor, pagou esta dívida, riscou aquela cédula que era contra nós. Pai eterno, tem aqui, Senhor, mensagens, pedidos de oração por cura divina, por causa na justiça. Também, Senhor, para que o Senhor venha alcançar pessoas que se desviaram, meu Pai. Olha para todos esses pedidos de oração, Senhor, nesta manhã. Dá vitória, Senhor, a cada pedido de oração dos nossos irmãos, Senhor, das nossas irmãs. Deus, querido Deus Santo, se alguém quer desistir, Pai eterno, oh, aleluia. Oh Deus, fortalece esta pessoa, ajuda esta pessoa, Senhor amado, a vencer essas batalhas, a vencer essas lutas, Pai, que não venha desistir, mas antes venha perseverar, da alegria, da salvação no coração do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo.